grandes navegações ou expansão marítima. Eu não sei em que mundo você está, em que país você está, não sei se você é da Indonésia, se você está na Inglaterra ou se é do Brasil, mas essa matéria que a gente vai estudar como expansão marítima também é conhecido como grandes navegações, então, enfim, é isso. A gente vai falar da chegada dos caras aqui no Brasil, na América de maneira geral, e as descobertas desse período, né? Por que que eles vieram para cá? Enfim, bem-vindo às grandes navegações. Bora para a aula. Logo no começo aqui do slide, ele já coloca que a gente vai falar das descobertas científicas e das técnicas de navegação, porque para chegar no ano de 1500, por exemplo, que o pessoal fala, o Brasil foi descoberto em 1500. Cara, não foi à toa não, não foi do nada, alguma coisa aconteceu ali. Esse mapa mental ele é bem interessante porque basicamente ele resume tudo que você precisa saber sobre essa matéria, né? Tirando a parte assim das invenções científicas, das inovações tecnológicas, o restante é basicamente tudo que você precisa saber. Ele fala do pioneirismo português, porque ele fala por que Portugal foi o primeiro país do mundo enfim, chegar a algum lugar que não fosse aquele ambiente que eles já conheciam ali na Europa. Primeiro, porque ele foi o primeiro a criar um Estado Nacional, ou seja, uma precoce centralização política. Centralizou na mão do rei, o rei absoluto, lembra? Então, foi o primeiro a criar. Teve um espírito aventureiro, Portugal gostava realmente de ir para o mar. Tinha uma burguesia empreendedora, uma burguesia que investia, porque para essas viagens era necessário muito investimento tanto o pagamento dessas pessoas, o que eles comiam, os próprios barcos, os desenvolvimentos das tecnologias, tudo isso a burguesia estava investindo. Portugal tinha uma das melhores escolas do mundo e tinha um grande aperfeiçoamento náutico, né? Grandes e talvez os maiores desbravadores dos mares da época, os navegantes, chamados navegantes, eles eram portugueses e eles faziam muitas cartas náuticas que a gente conhece hoje com, entre aspas, mapas, que era muito desenvolvido que Portugal fazia. E tinha uma posição geográfica favorável. Portugal, para quem não se lembra, Portugal fica próximo do Oceano Atlântico, uma saída muito boa para a América. Eles tinham um posicionamento privilegiado. Há outras questões também que vai abordar aqui nesse mapa é sobre os objetivos da expansão. E ele resume. Basicamente, eles tinham a expansão do cristianismo, ou seja, levar o cristianismo adiante, tanto que os padres jesuítas catequizaram muitos indígenas aqui. A busca de metais preciosos, naquela visão que eles tinham de estados nacionais, buscar ouro, prata, era o rei queria isso. Buscar novas áreas com esse material seria muito bom. Acabou que a Espanha achou mais ouro que Portugal. Novos mercados e especiarias. Especiarias aqui a gente vai explicar mais para frente o que são as especiarias, tá? Mas sim, teve a ver com especiarias também. O que é especiarias, professor? Calma, eu vou explicar daqui a pouco. Aí ele faz uma comparação no começo assim que as grandes navegações elas foram tão importantes para a história do mundo quanto a chegada do homem à Lua. Porque a chegada do homem à Lua, grande corrida que teve espacial entre Rússia e Estados Unidos para tentar chegar à Lua, né? Na época a Rússia era a União Soviética e eles estavam numa disputa que era econômica, mas também envolvia questões políticas, culturais. E aí essa chegada do homem à Lua foi muito importante. E ele compara, porque nas grandes navegações, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui para vocês, né? Assim como as grandes navegações abriram novas rotas comerciais e promoveram avanços tecnológicos no Renascimento, a conquista da Lua impulsionou inovações tecnológicas em diversas áreas, gerando um progresso semelhante. Então, muitas coisas que foram inventadas no mundo surgiram por conta do desenvolvimento de várias tecnologias, tanto nas grandes navegações quanto na chegada à Lua. Para conseguir chegar em algum lugar, precisa às vezes de uma tecnologia muito grande. E desenvolver isso faz com que surjam outras coisas. Acho que esse é o ponto então da aula. Quando ele coloca expansão marítima, melhoria das técnicas de navegação, foi um fator essencial para a expansão marítima. Então, a expansão marítima, a expansão crescer para onde? Para o mar. Se expandir, você ir para o mar. O que foi então a expansão marítima ou as grandes navegações? Foi basicamente um momento em que Portugal foi para o mar
chegou em outros continentes para dominar o desenvolvimento do mundo moderno. Aí ele vai falar dos impactos, né, dessa tecnologia no mundo moderno. E teve muitos mesmo, a gente viu o movimento renascentista, né, o quanto eles valorizavam a razão e a ciência, muito por conta das descobertas que eles tiveram nesses momentos de grande navegação. Eles tinham muita dúvida, por exemplo, assim, o mundo acaba, o mundo é plano, mas vendo que, por exemplo, Portugal chegou ao Brasil e eles foram para o oeste, que era sempre visto como um lugar perigoso, e o barco não caiu, conseguiram retornar, então eles perceberam que, na verdade, o desconhecimento deles de muitas coisas relacionadas ao mundo poderiam ser descobertas através das grandes navegações. Então foi um momento muito importante para o mundo em que a ciência começou a ser valorizada, porque, na realidade, nas grandes navegações, o que você vai ver é um grande desenvolvimento do pensamento e das tecnologias. Uma busca desenfreada por novos lugares levou a um desenvolvimento econômico e o fortalecimento da figura do rei, que já estava com um poder já muito forte, porque Portugal e Espanha vão se tornar ainda mais fortes quando dominam a América. E mostra uma invenção da tábuas astronômicas, né, que foi refinado aí e virou um instrumento para os navegadores portugueses usarem. Navegador, professor? Já ouvi essa palavra. É o Google, né? Google Chrome é navegador, né? Você navega na internet. Essa palavra navegador vem de quem navega pelo mar. Então, sim, eles desbravavam e iam, às vezes, meio que sem saber para onde iam, mas mais ou menos com certa noção, mas eles iam, descobriam coisas. Na segunda parte da aula, eu quero apresentar uma outra coisa para vocês. Um dos motivos deles irem para os mares era a busca por especiarias. E o que são especiarias? Bom, acho que a imagem aqui mostra o que são as especiarias. É bom a gente entender o contexto. Era uma Europa em que não existia geladeira. Você não tinha nem energia elétrica, tinha que tirar a geladeira. Esse produto aqui, então, ele basicamente ele salvava de muitos males. Primeiro porque ele temperava. E o mais importante, né? Era um produto caro. Era um produto caro. Se você tinha, por exemplo, vamos colocar aqui a pimenta do reino. Cara, isso era vendido por um preço altíssimo. Hoje você vai ali, com R$ 50, se for num lugar que vende essas especiarias aqui, você volta com um monte de tempero para você usar durante 2 meses. Nessa época não, era muito caro, muito valorizado, inclusive. Então as especiarias, o termo especiaria vem de espécie, tá? Designa diversos produtos de origem vegetal, produtos que dão aromas, sabores, que marcam, por exemplo, pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda. Professor, isso aí minha mãe usa no tempero em casa. Pois é, meu cara. Esse tempero que a tua mãe usa em casa são as especiarias. E aí, por que as grandes navegações? Quais foram as motivações das grandes navegações? Eles saírem para o mar e dominar. Teve fatores econômicos, né? Os europeus eles estavam interessados em novas rotas que não fossem as Índias, onde eles pudessem comprar e conseguir mercadorias valiosas. Eles encontraram aqui no Brasil pau-brasil, eles encontraram muito ouro, a Espanha encontrou muito ouro na América Espanhola, o que hoje é a América Espanhola, né? Mas são os países da América do Sul aí, Argentina, Peru, enfim. Teve fatores políticos, a Europa estava interessada em expandir seu domínio, seu poder, a Europa já se achava superior, aquela questão do eurocentrismo, né? Eles se achavam superiores, eles queriam expandir o domínio e o poder deles. E fator religioso também, porque a igreja, né, principalmente depois da questão da reforma, a igreja, principalmente a católica, queriam expandir seu domínio, colocar, catequizar outros povos, além do território europeu, levar a palavra cristã para outros lugares, e a Espanha e Portugal ajudaram muito nisso. Economicamente, as potências europeias buscavam ampliar suas rotas comerciais e acesso a especiarias. Politicamente, a competição entre as nações pela expansão territorial e prestígio desempenhou um papel significativo. Culturalmente, o espírito da curiosidade, o desejo de conhecimento impulsionaram os exploradores a desbravar o desconhecido. Então, culturalmente, tinha esse espírito desbravador deles. As rotas marítimas das grandes navegações foram traçadas para superar os desafios existentes nas rotas terrestres tradicionais. Essas novas rotas não apenas transformaram o comércio global, mas também redefiniram as relações geopolíticas. Então, foi um momento ali em que começou a se transformar, porque o eixo não era mais Europa e Índia, tinha África, tinha América, e tinha novos comércios, tinha novos pontos comerciais, tinha novas terras para ser explorada. E aqui, ó,
uma imagem das rotas. Então, em roxo aqui, que vocês vão ver, isso é o que o Cristóvão Colombo fez. Então, ele saiu ali o roxo, repara onde está o roxo. É onde está a Espanha, então ele saiu da Espanha, foi para a América Central e voltou. Foi quando ele descobriu, entre aspas, descobriu a América, tá? O Vasco da Gama, se repara com o amarelo, o Vasco da Gama, ele já fez uma rota diferente. O Vasco da Gama, ele saiu e contornou a África. Ele foi responsável por contornar a África. Foi um navegador muito importante português também. O Pedro Álvares Cabral, ele fez uma rota parecida com o Vasco da Gama. Só que em vez de ir direto para a África, o que ele fez? Ele veio para o Brasil, depois foi para a África, depois ele foi para as Índias, para onde o Vasco da Gama também foi. Mas o processo que o Pedro Álvares Cabral fez isso foi depois do Vasco da Gama. Então ele já tinha noção de como atravessar essa África para chegar nas Índias do outro lado. E o Fernão de Magalhães, ele já fez uma rota diferente já. Ele já foi por outros caminhos e ele acabou chegando na Oceania. Ele cruzou toda a América e saiu pela tangente e acabou alcançando a Oceania, que é um outro continente também que foi descoberto pouco depois da América e que vai ter países da Europa colonizando ali também. Então as grandes navegações vai ser um momento muito importante para desenvolvimento de tecnologia, para domínio da Europa sobre a América, sobre esses povos da América. E antes que você pergunte, mas como que os povos da América aceitaram Portugal, Espanha viesse para cá e dominasse tudo? Calma. Calma. No primeiro momento a gente não vai falar disso. Essa é a matéria que mais para frente a gente vai ver. Mas eu quero que vocês entendam nesse momento que foi isso, então, que eles vieram, essas grandes navegações, eles vieram. Foi o momento em que eles realmente saíram e vieram por uma imposição econômica, política, social, cultural, religiosa, influência de tudo isso, para eles quererem vir para cá e dominar. E aí, a última parte da aula, a gente vai falar do imaginário europeu no início das grandes navegações. O que eles imaginavam que ia encontrar por aqui? E aí, vamos falar de muito preconceito que eles tinham, extremamente preconceituosos, muitos baseados até em algumas histórias da época. Imaginavam que aqui fossem encontrar monstros, juro para vocês. Já assistiram Sete Monstrinhos da Cultura? Não conhece? Digita aí no YouTube, digita aí no Google, pesquisa sobre. Esse desenho é baseado, na verdade, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Antes de eu mostrar esse desenho, aqui um meme aqui que colocaram aqui das especiarias, né? Tantos conflitos por especiarias para você usar caldo de galinha. Então, o caldo de galinha, que essa é um tempero que é usado para temperar comida, é algo mais moderno, industrializado, feito em indústrias. Quer dizer, as pessoas brigaram tanto no século XVI, 1500, para vir para cá e pegar as especiarias, né, os temperos, para você usar hoje caldo de galinha. Então é uma crítica em forma de meme, uma piada, né? Se não ficou claro para você onde estava Portugal, Portugal fica ali, ó, vermelhinho ali, repara. Ali onde Portugal fica, na Europa, esse continente todo, eu vou até rabiscar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Aqui é Europa, aqui é Europa. E aqui é o Brasil. Então eles viajaram tudo isso para chegar aqui. Aqui é Portugal e aqui é o Brasil. Eles vieram para cá, depois foram para o sul da África e depois as Índias aqui. O Vasco da Gama, que eu comentei, ele fez esse caminho aqui para cá. E o Cristóvão Colombo fez esse caminho aqui. Ó. Ele veio da Espanha. Professor, mas não está mostrando a Espanha ali. Espanha é do lado de Portugal, tá? Do lado de Portugal ali tem Espanha. Fez e voltou. Bem interessante. No livro A Crônica de Nuremberg, de 1493, ele retrata monstros. Falavam desses monstros porque os monstros eles simbolizavam o temor do desconhecido, essa mistura de curiosidade e estranhamento que eles tinham. O que a gente vai encontrar lá nesse novo mundo? Tinha certo preconceito, tipo homem sem braço, homem com os olhos no peito, enfim. Essa ideia de que tinham monstros aqui porque eles realmente se achavam superiores. E aí essas crônicas de Nuremberg acho que serviram de inspiração, né, pro Sete Monstrinhos, para toda essa ideia de monstro mesmo que existe, de que aqui nessa terra eles vão chamar a América de Novo Mundo, tá? No primeiro momento. De que no Novo Mundo o que existia eram monstros. Se por sinal eles perceberam que o que tinha aqui não eram monstros, eles acharam os indígenas tanto fisicamente, quanto psicologicamente, culturalmente, socialmente inferiores a eles, já que a sociedade era diferente. Então uma forma de, vamos dizer, um símbolo desse preconceito é essa visão monstruosa que eles tinham, de que aqui tinham monstros e coisa e tal, uma visão muito preconceituosa que eles tinham.
E essa crença em monstros, né? Eu vou ler esse trecho aqui para vocês, é bem interessante. Essa crença dos monstros vivendo no limite da Terra durou por gerações. Então, quer dizer, muitos anos eles acreditavam que do outro lado do mundo, onde estava a América, viviam monstros. Na década de 1590, o explorador inglês Sir Walter Raleigh descreveu monstros americanos que ouviu falar durante uma viagem à Guiana. Alguns desses possuíam os olhos e a boca no meio do seu peito e que um longo caminho de cabelos para trás e que havia um longo caminho de cabelos para trás entre seus ombros. A imagem que eles tinham, né, das populações. Eles achavam que ia chegar na América e encontrar isso, tá? Literalmente. Olha isso. Bizarro, tipo, surreal. Surreal. Olha isso aqui, cara. Tipo, não é isso que tem na América. Enfim, por que eles tinham esse pensamento? Por conta dos perigos, né? Naquela época, tinha uma tecnologia para chegar aqui. Portugal desenvolveu muito tecnologia para chegar até aqui. Essa crença que tinha que a Terra era achatada e que se afastasse muito do litoral ia cair no abismo, tipo, literalmente você ia navegar assim até certo ponto e ia cair, sabe? Na linha do Equador eles achavam que o navio incendiava, sabe? É lógico que eles colocaram no imaginário deles que ia ter bicho aqui. Era o que eles imaginavam. Então, essas imagens, elas capturam como que era a mentalidade deles na época. E os europeus, eles enfrentaram grande dificuldade no mar. Morreram muitos navegadores, morreram muitos tripulantes tentando fazer essas viagens. Então, essa crença em peixe, gigante, dragão, criatura, eles tinham medo de ser devorado por isso aí, né? Eles tinham medo de encontrar isso nos mares daqui. Bom, na verdade, o que existia era uma grande dificuldade de navegar, como você tem em qualquer época da história. E aqui no texto aqui de Luís de Camões, que eu acho bem interessante, que ele fala assim, ó: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Tapobrana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublinharam e tantas as memórias gloriosas. E aí começa a falar, ó, olha isso aqui, e foi que de doença crua e feia, as mais que eu nunca vi desampararam, muitos a vida e em terra estranha e alheia os ossos para sempre sepultaram. Ou seja, eles foram para longe, para uma terra alheia, longe, e lá eles morreram dessa doença crua e feia. Ele está falando que doença, eles tinham gengivite, eles tinham várias doenças. E aí, nos Lusíadas, que é um poema de Camões, que é um dos maiores escritores da história da língua portuguesa, ele descreve esse grande medo que eles tinham, mas muito por conta de doenças e problemas que eles tinham nessas grandes navegações. Era muito comum até dizer assim que uma mãe deixava um filho no mar, mas não sabia se ele ia voltar. É muito complicado. Aqui uma linha do tempo, ó, desde o século XV, né, 1400, até o século XVI, como que foi esse momento que os portugueses foram indo para o mar? Porque foi aos poucos, ó. Os portugueses chegaram primeiro no norte da África, depois começaram a descer a África, chegaram ali embaixo no Cabo da Boa Esperança, né, com o Vasco da Gama. Aí depois teve ainda ao mesmo tempo, né, que o Vasco da Gama estava contornando a África, o Cristóvão Colombo chega na América, o roxo ali, né? É bem interessante a linha do tempo, assim, das rotas, né, que eles fizeram nas grandes navegações. E é isso. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Bem simples, na verdade, mas muito útil. Até a próxima.